Olá! O nosso trabalho é sobre a empresa de cosméticos Natura. Foi desenvolvido para a disciplina de Contabilidade Introdutória no curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. Nosso grupo é composto por mim, Amanda Xavier, Alice Almeida, Lucas Leandro e Thiago Alves. A história da Natura. A indústria de comércio e cosméticos Bijou foi fundada em 1969 por Jean-Pierre e pelo atual presidente Antônio Luiz da Cunha Seabra. Alguns meses depois, a empresa passou a se chamar Natura. Em 1970, foi aberta a primeira loja, onde Luiz Seabra começou a atender pessoalmente as clientes. Em 1974, a Natura optou pela venda direta, o que viabilizou o crescimento da empresa, apoiada na força das relações pessoais. Nascia então a consultoria Natura, com vendas porta a porta, o que garantiu contato direto e personalizado com suas clientes. Com a expansão para diferentes regiões do Brasil, a Natura alcançou 200 colaboradores e 2.000 consultoras. Em 1982, aconteceu a primeira incursão da Natura no mercado internacional, por meio de um distribuidor local no Chile. E em 1995, a Natura iniciou operações na Argentina e também no Peru. No ano de 2004, a Natura realizou a abertura de capital na Bolsa de Valores em São Paulo. No ano de 2006 e 2007, a Natura baniu os testes de produtos e de ingredientes em animais, além de criar o programa Carbono Neutro, com metas de redução das emissões de gases de efeito estufa em toda a cadeia produtiva. Em 2013, ela conseguiu atingir essa meta, reduzindo em 1/3 as emissões de gases de efeito estufa. Ao completar 40 anos, em 2009, a Natura atingiu a marca histórica de 1 milhão de consultoras. Em 2017, a Natura adquiriu a marca britânica de cosméticos The Body Shop e, em 2020, concluiu a aquisição da Avon, criando assim o quarto maior grupo do mundo do segmento de beleza. Agora eu, Alice Almeida, vou falar da importância da Natura para a sociedade brasileira e em seguida da importância dela para o mercado nacional. A Natura é uma empresa que preza pelo meio ambiente, valoriza a biodiversidade brasileira e aprecia muito o conhecimento sobre plantas das comunidades nativas, em especial na região da Amazônia, buscando sempre aprender com eles e trazer a riqueza dessas regiões para as outras partes do Brasil. Como dizem, querem amazonizar o mundo e espalhar a beleza que só a natureza pode gerar. Para nós, esses fatores são inspiradores, já que a maioria das empresas tende a utilizar matéria-prima importada, mesmo estando em um país tão rico em cultura, recursos minerais e vegetação. Essa empresa também realiza muitos projetos sociais, bem como promove campanhas em prol da conscientização ambiental, o que ressalta que de fato eles se importam com o bem-estar, com a natureza e com a comunidade, e não com a lucratividade acima de tudo ou a qualquer custo. Além de toda a preocupação que a Natura tem em valorizar a diversidade que tem no Brasil, criando produtos específicos para cada tipo de cabelo, corpo, gosto, além dela preservar o meio ambiente, respeitar a comunidade local, gerar emprego naquela região, promover várias campanhas de cunho educativo e de conscientização em relação ao meio ambiente, a Natura ainda é uma gigante em relação à economia. Já para o mercado brasileiro, a Natura tem um valor muito grande. Na verdade, o mercado de cosméticos sozinho movimentou em 2019 um valor de 110 bilhões, que se a gente fosse fazer uma relação, seria próximo ao PIB do Paraguai. E além das boas tomadas de decisão com o capital, que a gente vai entender melhor daqui a pouco com a análise dos indicadores e dos cálculos da empresa, a Natura também se destaca muito por causa da inovação. Independente do cenário em que o mundo, em que o país está, a Natura sempre surge com uma campanha brilhante, com um produto ideal, que traz muito engajamento com o público e que faz com que ela cresça mais ainda, se destaque no mercado. Então, sempre tem uma jogada de marketing brilhante por trás das campanhas da Natura. E com isso tudo, a Natura continua crescendo sempre, mesmo em cenários de crise que o país já apresentou, que o país continua apresentando, é notório o crescimento da Natura. Meu nome é Thiago e eu vou apresentar a análise de ativos e de passivos da empresa Natura. De início, nota-se que a Natura possui mais ativos não circulantes do que ativos circulantes. Esse padrão se manteve durante todo o período analisado.
É interessante notar que o ativo circulante diminuiu 1%, ou seja, se manteve praticamente estável, enquanto que o ativo não circulante teve um aumento considerável de 32%. Isso pode demonstrar uma tendência na diminuição da liquidez da empresa. O ativo circulante teve uma diminuição do ano de 2018 para o ano de 2019. Tendo em vista que o ativo total aumentou, mostra que os ativos perderam liquidez. É importante notar que a Natura está vivendo um processo de expansão, com a abertura de várias lojas pelo país. Inaugurou em 2017 o seu maior e mais moderno centro de distribuição e sua nova sede administrativa. Algumas contas relevantes merecem serem notadas. A conta de estoques no último ano teve uma participação menor do que no ano anterior, porém cresceu 4,8%. Houve também um aumento considerável ao fim do período na conta imobilizado, o que justifica o aumento do ativo não circulante. O caixa teve um pequeno aumento, demonstrando aumento de liquidez, apesar de não ser significativo, a ponto de superar o total circulante do ano anterior. Outras duas contas de participação relevante no ativo não circulante são realizáveis a longo prazo e outros ativos não circulantes. Ambas mantiveram uma participação estável durante o período. Percebe-se também que ambas aumentaram consideravelmente, sendo 31% e 42% respectivamente, em relação ao ano anterior. As duas contas representam uma alta quantia em dinheiro que vai demorar a ser recebida. Há também um valor muito alto em imobilizado, que pode estar relacionado às suas fábricas e centros de distribuição mencionados anteriormente. Temos também a conta intangível como a mais significante, com 32% de participação no ativo total. Ela se manteve estável durante todo o período. Esse alto valor é compreensível, tendo em vista que a Natura é uma empresa de capital aberto e multinacional. Suas marcas e gamas de patentes são ativos extremamente valiosos. A Natura é uma empresa considerada de alto renome no INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Agora a análise do passivo. Notamos que a empresa possui a maior parte de suas dívidas para serem quitadas a longo prazo, o que é um bom indicativo, pois ela não precisa pagar muitas dívidas no momento. É notável também que, assim como as contas do ativo, o passivo circulante diminuiu e o não circulante aumentou. Isso demonstra que a empresa está conseguindo manter sua liquidez, quitando as dívidas de curto prazo e alongando os prazos dos pagamentos. Isso é comprovado ao analisarmos a conta empréstimos e financiamentos, que é uma conta muito representativa do passivo circulante e que diminuiu 58% ao fim do período. Outra conta bastante representativa é a conta fornecedores, mas que se manteve estável ao fim do período. Percebe-se que a conta estoques aumentou 4% e a fornecedores aumentou 5%, o que demonstra o equilíbrio entre fornecedores e estoque. Isso é perceptível ao analisarmos o indicador PMRE, que é o prazo médio de renovação de estoques, que se manteve praticamente estável. Houve também um aumento extremamente relevante de 788% na conta arrendamento mercantil, o que pode estar diretamente relacionado com o aumento de lojas e fábricas citado anteriormente. A Natura está vivendo um processo de expansão com a abertura de várias lojas próprias pelo país e inaugurou em 2017 o seu maior e mais moderno centro de distribuição e sua nova sede administrativa, o que pode ser o principal fator para o aumento relevante de 668% na conta arrendamento mercantil. Agora, sobre alguns indicadores e reflexões acerca das análises de ativo passivo, é importante notar que houve uma pequena diminuição no prazo de recebimento de vendas, tendo em vista que clientes têm uma menor participação no último ano. Isso é comprovado ao comparar o PMRV, indicador de prazo médio de recebimento de vendas, de 2019 com 2018. Acerca do PMRE, nota-se que manteve-se praticamente estável conforme foi dito sobre as contas de estoque e fornecedores demonstrada nas análises, que se mantiveram praticamente estáveis. Notamos também que o indicador de composição do endividamento diminuiu em 6%, o que se relaciona com tudo o que foi dito acerca dos resultados de passivo circulante e passivo não circulante. Olá, meu nome é Lucas,
Eu vou dar continuidade aqui às análises vertical e horizontal do balanço patrimonial e da DRE da Natura. Vou apresentar também os indicadores que nós calculamos e falar um pouco sobre a nossa interpretação, né, a nossa análise acerca desses dados. Bom, então aqui a gente tem o balanço patrimonial, né? Aqui nós estamos no passivo. E de cara a gente já pode ver que houve uma diminuição no passivo circulante de 3% aproximadamente. E aqui embaixo, o passivo não circulante que aumentou 25%. Ou seja, isso faz jus ao que foi dito anteriormente do deslocamento, né, das dívidas da empresa do circulante para o não circulante. Mais especificamente, a gente tem aqui uma diminuição muito brusca nos empréstimos e financiamentos do passivo circulante, uma redução de aproximadamente 60% aqui, né, que foi para 42%, e um aumento de 8% na empréstimos e financiamentos do longo prazo. Ou seja, a empresa está fazendo um deslocamento das suas dívidas de curto prazo para o longo prazo, né, optando por pagar com prazos maiores. E apesar desse aumento significativo aqui na empréstimos e financiamentos do longo prazo, ela teve uma participação menor no passivo total, porque outras contas aqui embaixo, como já foi mostrado, elas aumentaram. O arrendamento mercantil, que tem a ver com aquela questão imobiliária, teve um aumento significativo aqui, e o capital social também teve um aumento significativo, ambos aqui em torno de 10%. Em relação a esse deslocamento da dívida do curto prazo para o longo prazo, a gente pode conferir aqui nos indicadores que isso realmente aconteceu. A gente tem aqui, apesar da liquidez geral, né, ela ter diminuído um pouco, porque realmente a empresa está mais endividada agora, porém a liquidez corrente ela aumentou, porque justamente a empresa deslocou, né, ela tem menos dívidas de curto prazo, então ela consegue, com o capital que ela tem, ela consegue arcar com mais facilidade com essas dívidas de curto prazo. A gente pode notar aqui também na composição do endividamento que houve uma diminuição, né, porque isso aqui relaciona o passivo circulante em cima do passivo total, sobre o passivo total. Então a gente tem aqui uma diminuição, o que comprova que a empresa realmente está optando aí pelo endividamento a longo prazo. Ainda nesse contexto, um fator positivo que a gente vê é um considerável aumento aqui no capital de giro, que se deu justamente pela diminuição do nosso passivo circulante. A empresa ela agora tem mais dinheiro disponível, né, e mais tempo para pagar suas dívidas. Bom, analisando agora aqui a nossa DRE, a primeira coisa que a gente vê aqui é que houve um aumento significativo na receita, né, de quase 8%, 7,8%. Temos aqui o custo das mercadorias vendidas, ele teve um aumento proporcional ao aumento da receita, né? Esse aumento da receita por si só já é um fator positivo, significa obviamente que a empresa vendeu mais, né? E como aqui o CMV ele se manteve estável, a gente já pode imaginar que o indicador da margem bruta ele se manteve estável também. E aqui realmente é o que aconteceu, né? Teve uma pequena variação, mantendo aí o equilíbrio da receita com o custo da mercadoria vendida. Aqui a gente pode ver que as despesas aumentaram de maneira proporcional à receita. A receita aqui teve um aumento de 7,8%, né, arredondando 8% no final do período, e as despesas aumentaram entre 6% e 9%, então a gente pode dizer que foi um aumento relativamente proporcional, né, o que é de se esperar, porque se a empresa vendeu mais, ela naturalmente teve mais custos, né, para conseguir a estrutura para vender mais. Principalmente aqui, a gente pode ver que a despesa com vendas foi a que teve o maior aumento, né, de 9%, quase 10%. Então, com certeza a empresa teve que pagar mais comissões aos vendedores, né, que ela vendeu mais. E uma coisa que a gente pode fazer uma inferência também é que a Natura ela tem um programa de revenda online dos consultores Natura que tem tido cada vez mais adesão. Ele tem uma barreira de entrada menor em relação à revenda tradicional que é feita pela revista, né?
porque é tudo online, você faz os pedidos online, então isso tem trazido cada vez mais pessoas para virarem revendedores da Natura. A margem na revista, a margem ali sobre a venda, ela é um pouco maior do que a margem da revenda online. Porém, é muito mais fácil, é bem menos burocrático se tornar um revendedor através da plataforma online. Então, assim, eu quis citar esse programa porque ele pode também ter uma interferência aqui nessa taxa da despesa com venda, porque se tem mais gente entrando para esse programa, né, ele está realmente tendo bastante adesão, naturalmente a empresa está tendo que pagar mais comissões, porque ela está tendo cada vez mais revendedores trabalhando com ela. Um outro fator extremamente interessante e positivo é a redução que a empresa conseguiu nessa conta de perdas pela não recuperabilidade de ativos. Houve uma redução de 12% aqui. Isso é extremamente positivo para qualquer empresa, né? A Natura ela tem uma rede de produtos muito extensa, ela vende para vários locais, são vários consumidores. Então, é uma logística complexa, né? Uma rede de distribuição complexa, é uma fábrica muito grande com vários produtos, como eu falei. Então, naturalmente, há perdas, né? Ela tem perdas ali, ou no processo de fabricação, ou no transporte. E a gente percebe aqui que houve um aumento nas despesas operacionais que pode estar ligado com essa diminuição das perdas, né? Então a empresa ela pode ter melhorado ali, de repente, algum processo de fabricação, alguma coisa no transporte, que fez com que diminuíssem as perdas mesmo dos seus ativos. Vou fazer uma análise agora mais voltada para o lucro aqui, para a gente ver como é que está sendo o desempenho dessa empresa e ver o que pode estar interferindo nisso. De cara a gente já vê que o lucro teve uma diminuição drástica, quase 30% de diminuição. Isso é muito sério, porque a empresa ela teve um aumento no seu faturamento, né? Como a gente viu, a receita aumentou mais ou menos 8%, e o lucro teve aqui uma queda de 29%, quase 30%. Então, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo e quais são as contas que estão pesando negativamente para causar essa redução no lucro. A gente viu que a empresa ela tem despesas altíssimas, né? Tudo na casa de bilhão aqui. Aqui está com 1 milhão, mas é porque está tudo na casa de 1.000. Tudo aqui, então tem que estar dividido por 1.000. Então, para a gente ter o valor real, a gente tem que multiplicar por 1.000. Mas, enfim, basta a gente ver aqui que é 8 de 13, né? Então, em cima de um faturamento de 13 milhões, ela tem umas despesas operacionais de 8 milhões. Então, são despesas extremamente altas e que tem que ser analisado, né? A gente não tem como saber o que está mais caro aqui dentro, o que está tendo mais custo. Como eu falei, pode ter tido um aumento relacionado àquela logística, mas pode ter coisa negativa também que poderia ser melhorado, né? Então, a conta de despesas e receitas operacionais, no caso, as despesas operacionais, né, é a conta que mais impacta no nosso lucro. Você vê aqui que é a maior subtração que está acontecendo em ambos os anos aqui. Porém, ela se manteve estável, como eu falei anteriormente. Então, ela seguiu a proporção do aumento da receita, né? Então, assim, a gente tem que tentar ter um olhar diferenciado para ela, vale tentar entender o que está acontecendo por trás. Porém, aconteceu uma outra coisa aqui que foi ainda mais relevante na diminuição do nosso lucro de um ano para o outro, que foi o aumento nas despesas financeiras, que está aqui embaixo. Ó. A gente teve um aumento de 4% e que impactou no nosso resultado financeiro negativamente, né? E que fez com que o nosso lucro caísse de 548 milhões para 392 milhões. A gente tem aqui um resultado financeiro negativo, causado por essas despesas financeiras, que ficou ainda mais negativo no fim do período. Isso está acontecendo justamente pelo aumento dos financiamentos. A empresa, ela, como eu falei, está optando pelos financiamentos de longo prazo e com isso ela está tendo que pagar taxas de juros mais altas, que está impactando no resultado financeiro e que está impactando significativamente o nosso lucro. Eu fiz as contas aqui, então, para a gente analisar o comportamento dessas despesas financeiras. Em 2018, a gente teve aqui 33% de juros e em 2019, 34,7%, né, quase 35% de juros. Então, foi um aumento de 2%, que, como a gente viu,
causou um impacto no nosso lucro, né? Um impacto significativo. Então, pagar 35% de juros, a gente pode perceber aqui, olhando o valor pago em empréstimos e o valor bem alto pago de juros, né? 35% de juros é uma taxa bem alta, então pode ser interessante para a Natura tentar negociar essa dívida, né? E, mais uma vez, isso está acontecendo justamente por ela estar optando pelos financiamentos de longo prazo. Mas é interessante tentar conversar com o banco para ver o que pode ser feito para reduzir essa taxa de juros que está alta. Eu vou fazer agora uma síntese de algumas coisas que a gente já falou, até para a gente ir caminhando para o fechamento da nossa análise. Para afirmar com certeza se a empresa está indo bem, se o desempenho dela está legal, é interessante a gente fazer uma comparação com o mercado, e principalmente com os seus principais concorrentes. Comparar as demonstrações, os indicadores, permitiria que a gente tivesse uma melhor interpretação do desempenho dessa entidade frente ao mercado. Para a gente finalizar, então, tem essa situação aqui que eu falei da liquidez, né? A empresa está caminhando perigosamente para uma situação de insolvência e principalmente porque o lucro está diminuindo, né? Então, a gente se pergunta como que ela vai conseguir arcar com essas dívidas nos anos seguintes, pensando até agora em 2020 com a pandemia, com certeza os números foram impactados, né? Então, as previsões que a gente faz não são muito boas, tendo em vista que os índices de retorno que estão baixos, né? O lucro diminuindo. Então, quando a gente pensa que a receita aumentou 8%, né, geralmente a gente espera que o lucro também vai aumentar, mas o lucro diminuiu 30%. Então, isso é uma situação bem séria, né? A receita aumentou, mas o lucro diminuiu. A gente tem aqui que as despesas da empresa são muito altas, né? E isso impacta diretamente no nosso lucro. Em especial aqui uma alteração na despesa financeira no último ano, que impactou bastante também nosso lucro, e essa despesa que é oriunda lá dos empréstimos e financiamentos de longo prazo, né? Que está com uma taxa de juros relativamente alta, que, como eu falei, seria interessante renegociar. Então a empresa ela tem despesas muito altas e, como a gente citou anteriormente, é importante se atentar para algumas delas, principalmente essas que a gente ressaltou aqui, a fim de diminuí-las e de aumentar o lucro, né, de melhorar o resultado da empresa. A gente entende que existem diversas variáveis de mercado e de negócios que interferem aí nesse contexto analisado, mas que não foram abordadas aqui no trabalho, até porque não é o objetivo do nosso curso de Introdução à Contabilidade. E a Natura, como nós citamos, é uma empresa muito forte, que está em constante crescimento, abrindo lojas, expandindo aí a sua presença digital, comprou recentemente um dos seus maiores concorrentes, que é a Avon. Então, com certeza já existe um planejamento contábil da parte da Natura para lidar com essas questões que a gente levantou aqui. E também para continuar desempenhando um bom trabalho aí e liderando o mercado de cosméticos no Brasil. Bom, então é isso. Fizemos aí a análise da empresa Natura. E assim a gente finaliza a apresentação do nosso trabalho e finaliza também o semestre, né? Então, queria deixar aqui o nosso agradecimento aos professores por todo o apoio, toda a dedicação. Com certeza foi um semestre muito bacana e de muito aprendizado. Muito obrigado.